seu bom conselho, no vigor, renovar diligentes, fazendo o que nele ordenar, no amor, sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação e o teu sangue nos dá. O amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, e a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, por Jesus salvação inefável nos dá. O amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Olá, amigos de estudos bíblicos. Nos alegramos muito, porque diariamente a Bíblia tem falado conosco. Deus tem tocado no nosso coração, transformado a nossa vida através da Bíblia. E hoje nós nos reunimos aqui para juntos aprendermos mais na Escola Dominical Online. Seja bem-vindo você que vem pela primeira vez e os que já estão há tempos. Todos são bem-vindos a estudar mais a Palavra de Deus. Hoje eu quero convidá-los a irmos para o Novo Testamento. Nós vamos para o Evangelho de João, é o 4º livro do Novo Testamento. Então você que tem a Bíblia impressa, pode abri-la agora, João capítulo 13, do versículo 1 a 17. E você que tem também a virtual, pode abri-la, João 13, do versículo 1 a 17. Nós vamos ler todo agora, vamos ler uma parte desses versículos e durante a meditação leremos os demais. E hoje, é claro, nós vamos pensar, servir, missão ou dever? Servir, missão ou dever? Bíblia aberta, então vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 12. Versículo 12. Depois que lhes lavou os pés, e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. João 13,14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Versículo 15 de João 13. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Versículo 16. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E o versículo 17, ele conclui aí essa parte do texto. Agora que vocês sabem estas coisas, falando aos seus discípulos e a nós, felizes serão se as praticarem. Não é só saber essas coisas, mas a felicidade está verdadeiramente, ele conclui aí o ensino de Jesus Cristo. Felizes se as praticarem. Bíblia lida, vamos pedir a Deus a direção no estudo de hoje. Oremos. Senhor, como é bom a Tua palavra falar conosco todos os dias, em especial nesta hora em que nos reunimos para juntos estudá-la. Vem falar a nós, nos dê o alimento espiritual,
Me ilumina, Senhor, através do teu Santo Espírito, para que haja o alimento espiritual que tanto precisamos. Vencemos por esse momento, pelos novos que chegam hoje e por aqueles que já estão há tempos estudando conosco. Oramos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Servir, missão ou dever? Servir, missão ou dever? Quando nós vamos estudando os pensamentos, as visões de vida, nós nos lembramos dos gregos, né? O grego tinha essa afirmação para a formação do seu entendimento, da sua sabedoria. Seja sábio, conheça-se a si mesmo. Era essa a orientação que os gregos davam diante da sua cultura. Depois tivemos os romanos que vieram posteriormente, e a visão dos romanos sempre era: seja forte, discipline-se. Veja aí cada um com a sua cultura, com a sua afirmação, com o seu ensino, com a sua sabedoria. Os religiosos já têm uma outra visão da vida, uma outra colocação. Seja bom, assuma uma ética religiosa. Sem ética religiosa, você não consegue ter uma vida religiosa satisfatória, na visão dos religiosos. O existencialista, que é a filosofia moderna que a gente vê hoje, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A visão do existencialista de hoje é: dê vazão aos sentidos, faça o que você tem vontade de fazer, faça tudo, libere tudo. Essa é a visão, a temática do existencialismo que domina a filosofia no tempo presente, em nível de Brasil e nível de mundo. Os educadores já têm uma outra maneira de trabalhar, de ensinar. Os educadores dizem: seja versátil, expanda a sua mente. E é claro que a educação é chave importante para o desenvolvimento de uma nação, para que ela cresça, se expanda. E é interessante a forma como ensina, como orienta a cada um de nós. Os psicólogos também têm a sua maneira de orientar, ensinar, não é? Trabalhar. Seja confiante, afirme-se. É o papel deles ajudar as pessoas, principalmente agora no tempo presente. É a profissão mais concorrida atualmente nos vestibulares brasileiros e em nível de mundo também. A psicologia tem estado muito presente para auxiliar pós-pandemia. Os filósofos de autoajuda, eles estão aí, eles vendem milhões, vendem livros como água, né? Tanto livro impresso quanto livro, mas o livro virtual. Seja otimista, use sua energia. Essa é a temática que se prega, se coloca para a sociedade, tentando auxiliar a sociedade nas suas carências e necessidades. O humanismo vem aí, o humanista, que rege as culturas no tempo presente. Seja capaz, acredite em si mesmo. Essa é uma temática muito colocada e a gente vê em tudo que se lê, que se coloca aí culturalmente no teatro, no cinema, na televisão, é uma temática bem trabalhada. Agora, para nós, hoje, estamos a estudar a Bíblia, o interessante é entender o que Cristo, que Jesus Cristo, que veio a este mundo, nos orientou e qual a temática que ele coloca para nós que somos cristãos, que seguimos Jesus Cristo, que abraçamos o cristianismo. A temática que ele coloca para nós hoje, baseada nesse texto que lemos: renuncie-se a si mesmo, sirva a Deus e ao próximo. Então, a visão dada pela Bíblia através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para nós é essa: sirva a Deus e ao próximo. Esta é a verdadeira felicidade nossa diante da sociedade em que vivemos. E, atualmente, com essas tantas filosofias de vida, se conversarmos com o humanista, com o existencialista, com o psicólogo, filósofo, eles se chocam com isso, com essa colocação de Jesus Cristo. E ainda mais, não é? Renuncie-se a si mesmo, sirva a Deus e ao próximo.
Para ser o primeiro, você deve fazê-lo pelo ato de servir. E aí nós aprendemos algo importantíssimo. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, 45, traz para nós: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Filho de Deus vem nos ensinar que a nossa missão aqui na terra é servir. O próprio Filho de Deus veio para servir, não para ser servido. E é chocante porque a gente vive numa sociedade em que as pessoas querem ser servidas. O que você pode me servir? O que você pode me oferecer? É a temática que nós ouvimos a todo instante. Não o que eu posso, não eu servir você, mas o que você pode me servir. Ninguém está querendo servir. As pessoas estão apenas querendo ser servidas. Elas querem se beneficiar de algo que é a temática do tempo presente. Isso soa um pouco estranho diante de tantas filosofias presentes em Livro de Brasil e Livro de Mundo. E aí aprendemos que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. E é claro que a pergunta, a temática vem a nós, aí o grego vem nos perguntar, o filósofo, o romano, o existencialista, o humanista, vem perguntar o que é isso? Eles ficam assustados com essa visão da verdadeira felicidade dada por Jesus Cristo, que é a nossa missão como cristãos no tempo presente. Isso desde em 2000 anos a igreja tem trabalhado e a missão dela é servir. Então, servir como uma missão fundamental, porque ela é semelhante a Jesus Cristo. E a pergunta para nós sempre é essa: o que é servir? Na Bíblia nós temos colocado no Novo Testamento especialmente, nós todos sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e algumas porções em aramaico, e o grego era a língua oficial, era o inglês da época de Jesus, o chamado koiné. E nós temos alguns verbos que aparecem aí para trabalhar a ideia de servir. Nós temos o duléu, né, que vem de dulos, né, servo, o escravo. Servir como escravo. E nós somos realmente dulos. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Ele é nosso Senhor, é o dono da nossa vida e nosso trabalho pertence a Ele. Mas nós temos também uma outra palavrinha grega dentro do texto do Novo Testamento, que é o latreu, que é trabalhar por um salário, cumprir deveres religiosos e cultuais em adoração. Nós temos uma outra palavrinha também que trabalha a ideia do servir, que é liturgel, que é serviço público oferecido pelo povo. É um serviço religioso prestado a Deus pelo seu povo. E a gente também terá uma outra palavrinha que aparece claramente no Novo Testamento em relação ao servir, que é diaconel, que era aqueles que serviam à mesa, né? Realizavam o serviço de garçom, e era algo inteiramente pessoal e prestado a outro, que é o que Jesus quer de cada um de nós, no serviço dele. E nós estamos aqui, essas duas palavrinhas são importantes, o doulos, que é o escravo, e o diaconel, que é o servir o outro, estender a mão em relação à necessidade do outro. E nós aprendemos em Marcos 10, 45 e Lucas 22, 27, essa visão. Primeiro Jesus Cristo mostrando para nós. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo, ele deixou a sua glória. Ele se esvaziou. Ele tinha todo o domínio, poder e glória. Ele assumiu a forma humana. Ele transformou-se em um bebê. Ali, humanamente, para cumprir a missão de nos salvar. Ele veio para dar a salvação a nós. O serviço dele veio assim, assumindo a forma humana, encarnando, para morrer na cruz, para pagar a dívida por nós. Então, ele veio pensando em nós. Isso lá nos planos eternos, pensando no outro. Então, a temática do serviço, de servir, e o amor de Deus que estava em Cristo, que nos amou primeiro, e o amor que está em nós nos leva hoje a olhar para o outro, a servir ao outro. O outro é considerado especial. E Jesus Cristo fez isso. Olha o que o texto diz. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele morreu por nós. Ele pensou em nós. E servir
hoje, como cristão, eu penso no outro. Eu estou interessado no outro. O meu papel é auxiliar o outro como o próprio Cristo fez, nos dando a salvação eterna ao deixar a sua glória, assumir a forma humana, pagar na cruz pelos nossos pecados, e graças aos méritos de Cristo hoje nós temos a salvação eterna, porque Ele prestou o serviço para nos dar a salvação eterna. E nós lemos ainda Lucas 22, 27, nós aprendemos. Para quem é maior, aquele que senta à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que senta à mesa, mas eu estou entre vós como aquele que serve. Jesus Cristo aí deu uma demonstração de serviço, quando aí Ele toma a toalha e lava os pés dos seus discípulos, demonstrando o papel dele de servir ao outro, e é o nosso papel também. É a nossa missão. Servir é a nossa missão. Foi a missão de Cristo a nosso favor e é a nossa missão em prol do nosso próximo. Mas vejam bem, o núcleo central da ética de Jesus é o amor a Deus e ao próximo. A temática do cristão hoje, ele tem Deus em primeiro lugar, o amor dele é primeiro Deus e depois o seu próximo. Nisso resume toda a lei. E se eu quero viver uma vida íntima do Senhor Deus, essa é a temática, porque a essência de Deus é amor. E o amor a Deus é em primeiro. Ele está acima de tudo. E depois o meu próximo. Levíticos 19, 18 afirma categoricamente essa verdade. Não procurem vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Jesus Cristo nos amou tanto que deu a vida por nós. Deixou a sua glória, o seu poder, assumiu, humilhou-se, assumiu a forma humana, encarnou-se para nos dar a vida eterna. E é interessante observar que a orientação dada é o amor de Deus em nós em relação ao próximo. E Cristo fez e nós estamos aqui, a semelhança dele, fazendo o mesmo. Esse é o nosso serviço. A nossa missão é servir o outro. Observemos que no serviço ao próximo, que o discípulo de Jesus evidencia a sua fé. Quando você está interessado no outro, você auxilia o outro, você estende a mão ao outro, você demonstra a sua fé ao Senhor. E é o outro, Porque a verdadeira religião é essa. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E observemos que em 1 Coríntios 12, no versículo 4 a 6, há a colocação enfática para nós sobre isso. Há diversidade de dons, que são os carismas, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus Pai que realiza tudo em vós. E Colossenses 3, 23, 24 ainda. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Jesus Cristo assumiu o seu papel, ele é o exemplo para nós de serviço, de servir. Ele nos amou até o fim e nos ama hoje eternamente. E olha bem, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo que nós estamos aqui é para servir o outro. E nós não estamos servindo ao outro somente, nós estamos servindo ao Senhor de coração. E sabendo que o Senhor nos dará o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então o nosso serviço é atender o outro, estender a mão ao outro, olhar para o outro, pensar no outro. Porque essa é a lição do serviço de Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, não para ser servido, mas para servir. Observamos também que servir é um ato de prestação de serviço que oferecemos a Deus. Então agora, nesse ponto da nossa meditação, nós estamos entendendo o que é servir, porque realmente servir é a nossa missão. Em Mateus capítulo 25, 40, nós aprendemos, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando nós estendemos a mão ao próximo, nós estamos demonstrando que o amor de Deus está em nós e nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É a nossa prática que reflete realmente o verdadeiro amor, a verdadeira
religião é na prática, as pessoas percebem pelas nossas atitudes. Mas vejam bem que é oferecer culto a Deus, estamos prestando serviço. Êxodo capítulo 3, versículo 12 traz para nós. Ele disse, certamente eu estarei com você, esse será o sinal para você, que eu lhes enviei quando você estiver trazido o povo para fora do Egito. Você servirá a Deus nesta montanha. Então, prestar culto a Deus é serviço, adoração a Deus. Também, em Romanos 12, 1, traduz melhor ainda para nós. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereça sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional de vocês. É o serviço que prestamos a Deus. E o versículo 2, Romanos 12. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que cumpramos a nossa missão de serviço, de servir o nosso próximo. E tudo que falamos do poder, do amor de Deus, é evidenciado pela nossa prática. Jesus o fez aí, ele mostrou que ele não veio para ser servido, mas para servir, quando tomou aquela toalha ali e cingiu-se e lavou os pés dos discípulos, mostrando realmente o serviço, que ele veio para servir a Deus. E observando que esse exemplo de Jesus aí, claramente mostrado para nós, que a gente está a compreender, a entender que servir é a nossa missão, porque o que é o serviço, vimos há pouco, e agora o exemplo dado por Cristo. Na verdade, é um ato praticado por nós, sem propaganda ou anúncio prévio. Nós fazemos porque Cristo habita em nós. De nós fluem rios de água viva. E nós temos o fruto do Espírito que habita em nós. Nós estamos hoje cheios do Espírito Santo de Deus. E naturalmente o próximo precisa de nós. Naturalmente nós estendemos a mão. E é claro, sem propaganda ou aviso prévio. Mateus 6:1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Nós fazemos porque Cristo habita em nós. É o amor de Deus que está em nós. E jamais fazemos esse trabalho com propagandas, com anúncios prévios. Também, Mateus 23:11 ainda nos coloca, e 12. Mas aquele que for maior entre vós será vosso servo. E quando Cristo ali assume o lugar de servo, de escravo ali, que lavava os pés das pessoas que chegavam à casa, dentro da cultura judaica, ele mostra para nós que nós somos grandes se nós servimos o outro. E não importa a posição que temos. Os judeus, normalmente, eles tomavam banho de manhã e, à tarde, quando iam cear, como estavam ali reunidos os discípulos, eles apenas lavavam os pés. E essa tarefa era feita pelo escravo mais inferior, menor. Era um papel assim, quase desprezível do escravo. E Jesus assume esse papel para mostrar que não tem diante de Deus. O mais importante se eu quero ser grande, é servir. É o serviço que Deus se agrada. E aí? E ele coloca, mas aquele que for maior entre vós será o vosso servo. Naquele momento em que os discípulos, Jesus ali, na cerimônia do lava-pés está sendo realizada, naquele momento ali, os discípulos estavam discutindo quem era maior no reino de Deus. Quem seria o maior? Eles estavam como o ser humano que quer aparecer, é próprio do ser humano. Jesus ali dá uma lição enorme a eles. Vocês querem ser o maior? Sirvam. E Mateus 23:12. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Agora vejam bem, nesse momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, mostrando que a sua missão é servir. Não importa a posição que a pessoa esteja, o importante é servir. E quem serve é maior no reino de Deus. É a temática que ele coloca para os discípulos, que queriam ser os maiores. Estavam na vaidade, queriam ser os maiores no reino de Deus. Estavam discutindo isso ali à mesa.
E olha bem, servir é agir. É triste a gente ver numa sociedade em que as pessoas não pensam no outro, não estão atentas às necessidades do outro, podem auxiliar o outro e não atendem à necessidade. E olha em João 13, 4 a 5, Jesus Cristo vem e mostra para nós a nossa missão de servir. Levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ele fez ali, a atitude dele ali era considerada a mais inferior. E ele mostrou que não tem inferioridade dentro do reino de Deus. O importante é servir o meu próximo, independente da posição que eu esteja, independente do serviço. E ali ele mostrou a eles, mostrou humildade. E olha que é o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus soberano, mostrando a nós que queremos entrar no reino de Deus, viver no reino de Deus, é o serviço, é atender o outro, estar atento à necessidade. Agora observe que não existe treinamento para isso. Não existe. No texto que nós lemos aí, ele levantou-se, é ação. Você vê a necessidade do outro. Você está lá com uma quantia boa de grana, dinheiro. O seu próximo está precisando de dinheiro para fazer cirurgia, para uma necessidade grave na família, um problema sério. E na hora, aquele que realmente é servo de Deus, que tem as coisas para servir o outro, na hora ele estende a mão pela necessidade, como Jesus o fez. Levantou-se, eles estavam discutindo quem era maior, menor, e quis ensiná-los também, quem é o maior no reino de Deus. Levantou-se, tirou, todos os verbos aí, tomando, cingiu-se, deitou, e passou a lavar e a enxugar. Mostrando para nós que o mais importante é servir, independente da posição. E ali ele mostrou humildade, porque a pessoa soberba, ela não faz isso. O soberbo quer ser servido. As pessoas procuram as comunidades religiosas e sempre querendo receber alguma coisa. O que a sua comunidade pode me oferecer? Sempre é a temática, O que eu posso desfrutar dessa comunidade? Agora, nós estamos no momento de comunidades religiosas self-service, então as pessoas estão aí procurando se servir, e não é. O meu papel quando estou numa comunidade religiosa, quando estou servindo a Cristo, é servir. O que eu posso fazer pela comunidade, o que eu posso fazer por você, meu irmão? Essa é a lição que Jesus Cristo ensina nessa cerimônia do lava-pés, mostrando que servir é a nossa missão. Então o cristão faz a partir da compreensão se ele tem identidade de servo, se ele tem consciência. Quando eu aceito Jesus, eu faço parte da igreja de Cristo, eu tenho um Senhor, eu sou o servo dele, eu sou doulos, eu sou o escravo, a temática é essa. Eu estou ali para fazer a vontade de Deus e cumprir o papel que ele tem para mim nessa vida, para desempenhar até o momento que ele me chamar para morar com ele. Agora, qual é a missão do servo, Então nós temos aí o exemplo de Jesus. Nós já descobrimos, que servir é uma missão, não é um dever. Nós já entendemos o que é servir. E agora nós estamos compreendendo aí o exemplo de Jesus. Porque ele é o exemplo para nós. Ele é o padrão para nós de vida. É a ele que seguimos. Qual é a missão do servo? Isaías 49, 1, 2 traz para nós. Ouvi-me, írias, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre. A Isaías falando, o profeta. Desde as entranhas de minha mãe fez a menção do meu nome. É tão bom saber que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Deus sabe até o nosso nome, antes da gente nascer. E fez a minha boca como espada aguda. Então Deus já estava trabalhando com Isaías para ele cumprir a sua missão de serviço, servir a Deus. Com a sombra da sua mão me cobriu, me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. O cuidado de Deus. Nós somos preparados antes de nascermos para essa missão de servir. E é o que a nossa sociedade está a precisar. Conhecer Jesus Cristo através do nosso serviço. Nós temos que espelhar Cristo
através do nosso comportamento como servo dele. Agora veja bem, revestidos pelo poder do Espírito Santo. Então essa missão de servo que temos, que Isaías aí ressaltou e está ressaltando para nós, além de a gente ser, Deus conhecer, saber o nosso nome, desde o ventre, Deus já ter nos chamado para essa missão, como Ele. Isaías 42:1. Eis o meu servo que eu sustento, meu escolhido, que em minha alma se compraz. Coloquei meu Espírito sobre ele. Para essa missão nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós já temos o selo de Deus em nós. Nós já sentimos um pouco o céu em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Para essa temática, para essa vivência, o Espírito Santo nos capacita a sermos servos, a cumprirmos a nossa missão. Nós somos revestidos por Ele. E Ele trará justiça para as nações. Então as pessoas estão preocupadas, queremos justiça em todas as partes do mundo, no nosso país, mas lembre-se bem, o Príncipe da Paz, o que é o Senhor, o Todo-Poderoso, ele é justo. E ai daqueles que não andam na sua justiça. Mas vejam bem, e ele tem um ministério autoritário, né? Isaías colocando para nós aí. Mateus capítulo 12, 18-21. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porém sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Nosso papel é isso, anunciar a justiça de Deus como Isaías. Versículo 19. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Versículo 20. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. As pessoas estão tão preocupadas com a justiça, mas lembre-se, nós temos um Deus justo, o justo juiz, e ele age poderosamente, tenho certeza sobre isso. E versículo 21, em seu nome as nações porão sua esperança. Em seu nome elas realmente serão firmes, confiantes, porque a justiça de Deus, ela não falha, ela não tarda. Agora vejam bem, e Jesus Cristo, não é? Sofre vicariamente e carrega as aflições dos outros. E aí Isaías 53:4, Isaías é um livro que eu até coloco como lição de casa para você lê-lo. Ele trabalha com o servo sofredor. Ele expressa Jesus Cristo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, é o que Cristo fez, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Ele sofreu por nós. O próprio Deus colocou Jesus para pagar as nossas dívidas todas. Ele sofreu para alcançar a vida eterna para todos nós. Essa segurança que temos hoje é graças ao sofrimento vicário de Cristo. Ele carregou as nossas aflições como servo, cumprindo ali o papel diante da justiça de Deus. E seu sacrifício divino justifica a muitos, e é o que ele nos fez. Nós somos justificados diante de Deus graças ao sacrifício do servo de Deus, Jesus Cristo. O que é justificado é ser considerado justo, não por nossa justiça, mas pelos méritos de Cristo. Hoje nós temos a certeza da vida eterna graças à ação de Cristo. Ele nos justificou. Então, quando Deus nos olha para nós, Ele olha através do sangue de Jesus, que nos conseguiu o perdão eterno e através dele nós somos considerados justos diante do Senhor, graças a Jesus Cristo, o servo sofredor. E o texto de Isaías 53:11 traz para nós: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Ele pagou todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo. Ele pagou tudo por nós. O servo sofredor, o exemplo de servir, a sua missão foi, ele veio a este mundo para nos dar a vida eterna. E pelo amor a Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que crê, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E graças a Jesus, ao sacrifício de Cristo, ao exemplo de servo, que nós temos a vida eterna, e nós estamos aqui também, à semelhança dele, vivendo isso. Agora veja bem,
e ele estabelece a justiça definitiva na terra. Isaías 42:4 coloca para nós: não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei as ilhas porão a sua esperança. A justiça de Deus é tremenda. Nós estamos vivendo dias difíceis, em que os homens esquecem disso. Todos nós somos... O Senhor coloca que a justiça é fundamental para a vida do ser humano. E aquele que exerce papel tem que estar atento, porque ele também, nesse mundo que está para exercer justiça, ele vai ser cobrado de Deus, porque ele tem esse papel. E lembre-se bem, um dia tudo vai ser encerrado e a justiça plena de Deus dominará toda a terra. E nós vamos desfrutar dessa graça toda especial. Mas vejam bem, ele também é a encarnação da aliança redentora. E eu, Senhor, Isaías 42:6, eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Graças a Jesus Cristo nós temos realmente a aliança redentora, a redenção, a salvação eterna. E ele torna eficaz pela morte, pela sua ressurreição. Isso é uma herança para os santos. É um momento difícil quando nós perdemos entes queridos. E aí nós temos várias pessoas que perderam. Mas em nós há um conforto. Por quê? Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós vamos também morrer e ressuscitar. Ele é a primícia dos que dormem, é o primeiro. E em Colossenses capítulo 1, versículo 27, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. E é tão bom saber que nós temos já a morada eterna com Jesus. Nós já temos nosso passaporte pronto, pago pelo sangue de Cristo, fomos justificados. Nós temos duas cidadanias, a cidadania brasileira e a cidadania eterna, que é a mais importante e que é a nossa esperança da glória. E é tão bom, é tão triste quando nós perdemos um ente querido, mas nós sabemos que ele já está lá nos esperando, na mansão eterna, na mansão celestial. E na cerimônia do lava-pés, Jesus Cristo deixou o exemplo para ser seguido por nós, né? Em João 13, 14 e 15. Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, olha bem, Jesus Cristo, ele criou o mundo, ele estava com Deus lá na criação do mundo. É o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é o que está lá no texto de Gênesis, né? O próprio Isaías, né? Quando teve a visão, a colocação era, e quem há de ir por nós? Plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus estava lá presente, ele é o Criador, ele era servido na glória eterna pelos anjos, ele era adorado. E ele deixou tudo isso para vir a este mundo, para nos dar a vida eterna. Ele não usurpou, não usou como usurpação ser igual a Deus, não, ele assumiu a forma de servo. Observe bem, ele nasceu numa manjedoura, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele nasceu, foi colocado numa manjedoura. Ele caminhou na vida cumprindo a sua missão e ainda, no final, ainda recebeu uma cruz. Se fez maldito, porque era maldito todo aquele que era condenado à crucificação. Se fez maldito na cruz do Calvário para que nos desse a vida eterna. Ele, para servir a nós, para que com o sacrifício dele, definitivo, quantos animais foram mortos, derramando sangue para conseguir o perdão, que era exemplo de Jesus Cristo que viria e em definitivo. Pagou tudo, hoje não há mais necessidade nenhuma de sacrifício, porque ele pagou por tudo, e graças a ele nós temos a vida eterna. E olha, e ele nos orienta aí após aquele momento em que ele lava os pés dos discípulos. Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. O que ele está dizendo? Vocês estão aqui para servir uns aos outros. Quem é maior no reino de Deus é aquele que serve. Essa é a lição de Cristo. E ele tomou o servo mais humilde ali da casa, que lavava os pés, porque naquela época eles andavam de sandálias, né, alpargatas, e estava tudo sujo os pés. Então, na hora de tomar a ceia, antes de dormir,
Eles tomavam banho pela manhã. E na hora de dormir ali, eles lavavam, os pés lavados, era a posição mais humilde. Jesus Cristo colocou ali mostrando. Quem quer ser maior no reino de Deus, sirva. Não importa a sua posição. João 13,14. E ainda vai agora João 13,15. Porque eu vos dei o exemplo. Aí está o exemplo para nós. Veja bem, servir é a missão. A missão de Cristo, quando esteve conosco, deixou o exemplo para nós, para o seguirmos. Como eu vos fiz, façais vós também. Se nós não agimos dessa forma, realmente a nossa vida espiritual não está inteiramente dedicada ao Senhor. Porque quando o Senhor habita em nós, plenamente através do Espírito Santo, é natural. Da laranjeira, laranja. Da macieira, maçã. Do cristão é o fruto. É naturalmente em relação ao seu próximo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é produzido na vida dele. Porque ele é um servo de Deus. E ele segue o seu Senhor, que é Jesus Cristo. Ele é a semelhança dele. Agora veja bem, realmente, servir é a prática que produz felicidade. Então, esse é o papel nosso na sociedade. E a sociedade seria transformada por completo. Nós temos muitas pregações lindas, maravilhosas. É só ir para o YouTube, você tem pregadores do Oiapoque ao Chuí. Pregações lindíssimas. Agora, o mais importante do que as pregações é a prática. Teoria só na cabeça não funciona. Jesus Cristo veio, ele falou e ele agiu, ele mostrou, e aí ele deu demonstração maior para nós ali naquele momento em que ele iria para o Calvário. E ali naquele momento em que os discípulos estavam discutindo quem era maior, quem era o melhor. Não. O maior no reino de Deus é quem serve. E realmente traz felicidade. E uma das coisas mais alegres que eu tenho provado no meu coração é quando eu sirvo alguém, a pessoa não pode fazer o contrário para mim. Isso é maravilhoso. Quando eu sirvo a pessoa, ela não tem... porque não é troca. Não é... Nós estamos aqui para trocar. Nós estamos para compartilhar coisas. Nós estamos aqui para servir a necessidade do outro. O que eu tenho, eu entrego ao outro, independente se o outro possa retribuir a mim. E a gente vive numa sociedade em que há trocas. Agora vamos viver aí os momentos de amigos secretos, amigos ocultos. Sempre é troca. Né? É troca. Ai de se não ganhar o presente que eu quero. Porque a gente vive numa sociedade de troca, as pessoas trocam. E aquele que serve a Deus, ele está aqui para estender a mão, independente se a pessoa vai fazer algo por ele ou não. Essa é a felicidade realmente que Cristo nos orientou. Agora, dentro da visão grega, né, e a temática vem aí, nós vimos no início do estudo várias visões. Como poderia um homem ser feliz? Você precisa servir alguém. Para um grego, isso era uma loucura. Como que eu vou ser feliz se eu tenho que estar servindo uma pessoa? Agora veja bem, o próprio Jesus contradiz esse pensamento dos gregos. João 13,17. Agora que vocês sabem essas coisas. Então vejam bem, a gente vê desde o primeiro versículo a palavra sabem, vocês sabem. Agora, o segredo para eu realmente servir como missão, a mesma missão de Cristo que eu tenho que desempenhar hoje, olha o que ele coloca aí. Felizes serão se as praticarem. Nós estamos numa sociedade em que as pessoas falam de amor, mas não vivem o amor. Falam de perdão, mas não vivem o perdão. Falam de auxiliar o próximo, mas não auxiliam. É muito fácil, né? As pessoas vêm com ideias, mas estender a mão, que é o que Cristo fez aí, quando ele assumiu a função do escravo da casa, do mais humilde escravo da casa, ele ali mostrando para eles quem é o maior, quem serve. E é isso que ele quer das comunidades religiosas, dos pastores, dos pregadores, enfim, todos os religiosos, que realmente pratiquem o que realmente pregam, professam. E Cristo o fez e demonstrou para nós. E aí está a verdadeira felicidade. É uma coisa que da mente invade o coração e eu coloco em ação. E a felicidade
realmente, ela acontece na vida do cristão quando nós colocamos a mão na massa. Sem colocar a mão na massa, sem estender a mão ao outro, não tem sentido nenhum a minha vida como servo de Deus. Porque o meu próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele o fez. Ele deixou tudo por amor a nós, assumiu a nossa forma, assumiu a nossa dívida, pagou por tudo, mostrando serviço. E aí agora, na cerimônia do lava-pés aí que ele teve com os discípulos, ele mostrou mais ainda. Né? E não adianta, não é lavar os pés literalmente só, mas é ter uma vida de amor, de atenção, de cuidado, de serviço com o nosso próximo, independente de quem seja o nosso próximo. Por isso Filipenses 2,17 traz para nós. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferece a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. O homem só é feliz se faz o outro feliz. Só existe felicidade nessa vida com o outro. Nós fomos criados um ligado ao outro. Nós somos interdependentes. Olha a aldeia global que vivemos. Estamos todos no mesmo barco. E nós estamos aqui para servir uns aos outros. Essa é a temática. Agora veja bem. Quem não vive para servir, não serve para viver. É uma frase que a gente tem aí visto muito na internet, colocada diante de nós. E sejamos atentos a essa temática e a vida realmente só tem sentido servir. Concluindo, nós bem sabemos, né? Servir é a missão, não é dever, é missão, não é obrigação, é o que está em mim, é natural, flui de mim, porque o Espírito Santo habita em mim, Cristo habita em mim. E nós seremos recompensados por isso. Hebreus 6,10 traz para nós, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. E quando eu atendo o meu próximo, eu estou demonstrando que eu amo a Deus. Porque é o amor de Deus em mim colocado na prática em relação ao meu próximo. Pois ajudar os santos e continuar a ajudá-los. Estender a mão a quem precisa. É tão lindo, né? As cerimônias religiosas, as atividades religiosas, os rituais todos, é lindo, lindo. Mas não tem sentido nenhum diante de Deus se não tiver prática. 2 Coríntios 5,10 traduz isso. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Não esqueça, vamos todos comparecer diante do tribunal de Cristo. E nós já temos dentro do tribunal alguém em nossa defesa que é Jesus Cristo. Não seremos condenados eternamente porque Cristo é o nosso advogado junto do Pai, é o nosso defensor. Permanecendo o nosso serviço, seremos galardoados por Deus. Nós não entendemos isso, né? Mas no céu terão galardões. Né? A Bíblia não explicita claramente isso, mas ela nos diz, 1 Coríntios 3,14, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Nós seremos recompensados por Deus, mas nós não fazemos isso para obter recompensa. Fazemos isso porque o amor de Deus está em nós. E a partir de que nós conhecemos o amor de Deus, nada nessa vida preenche o nosso existir, nada nessa vida tem sentido, se não tiver o amor de Deus em nós. E com o amor de Deus em nós, nós somos bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons empresários, bons profissionais, e fazemos com amor, porque nós, antes de tudo, estamos servindo a Deus e ao nosso próximo também. Agora veja bem, lembrando sempre, e nessa segurança plena, Deus é fiel. E a sua fidelidade é para todo sempre. E nós sabemos que a bênção de Deus, a promessa de Deus, ela tem cumprido, está cumprindo e se cumprirá. Nós devemos confiar plenamente e agradecer porque em breve nós vamos encontrar com Jesus. Vamos estar com Ele, vamos ver Jesus, contemplar a sua glória e vamos desfrutá-la, porque nós procuramos, a exemplo dele nessa vida, servir o nosso próximo como Ele serviu e nos deu a salvação eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. E que possamos manter a nossa missão de servir a Deus, como nós aprendemos hoje. Encerrando a nossa escola dominical online, vamos cantar um hino, né?
que é uma mensagem que Deus inspirou, né? O Thomas Obedia Shishome e o William Marion Ranian, que escreveram esse hino, Tu és fiel, Senhor. Olha lá. E é maravilhoso saber que esse Deus a quem servimos, e ele coloca muito bem, com segurança, ele diz assim, Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua e estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. E a última parte. Pleno perdão tu dás. Que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. E vamos estar sempre lembrando, cantando. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Por isso ele cumpriu aqui na terra a sua missão de serviço, a missão de servir. Hoje está lá na glória que ele merece, né? E virá não mais agora como ele veio, mas virá como juiz. E nós o aguardamos para breve. Nós vamos desfrutar para sempre com ele a glória. E nós continuamos a missão de serviço até quando ele nos chamar para estar com ele. Que Deus abençoe. Amém. Antes da gente cantar, vamos orar nesse instante. Senhor, como é bom nós aprendemos de Ti. E nessa escola dominical nós aprendemos algo importantíssimo. Só tem sentido o meu trabalho como servo do Senhor. E o mais importante que nós aprendemos, a felicidade é servir. Servir a Deus sobre todas as coisas, servir ao próximo como a si mesmo. Que nós possamos fazê-lo como o Senhor o fez por nós. E que possamos fazê-lo para a Tua glória. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem respondido às nossas orações. O Dinho e o Celinho já estão bem recuperados. Oramos por eles, o Senhor atendeu às nossas preces. Continua abençoando, recuperação plena para eles, Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos deu um ano 2023 abençoado por Ti, um ano letivo. Pudemos trabalhar nas escolas, os professores, alunos, equipe gestora. Agradecemos por ele e agradecemos agora pelas formaturas, Senhor. Todos que estão formando e vão ter novas vidas, os abençoe nessa nova fase de vida, os formandos de 2023. Senhor, queremos também continuar a interceder. Tem misericórdia do Renato Milan, Senhor. O Senhor sabe a necessidade dele, o problema, a enfermidade. E seja operando na vida dele, Senhor. Que ele continue confiando firme no Senhor. Abençoe o tratamento, Senhor. E seja, Senhor, com a Ivani também. Da mesma forma, Senhor, recuperando, abençoando o seu tratamento. Queremos em breve estarmos aqui agradecendo pelo atendimento do Senhor à nossa prece. Colocamos, Senhor, também, todas as comunidades religiosas estão com suas programações de Natal. Que haja realmente o Natal na vida das pessoas, que Cristo nasça no coração. Usa todas as programações de Natal para levar essa mensagem e que haja realmente conversões, pessoas sendo transformadas, conhecendo o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo nascendo em suas vidas. Colocamos, ó Pai, também, mais uma vez a Juliana, Senhor, a Matos, que precisa da Tua graça, do Teu atendimento, e seja operando na vida dela, como a Shirley também, Senhor. Guarda essas duas vidas que estão precisando da Tua graça, do Teu poder. Sabemos, ó Pai, que essa enfermidade tem atingido o mundo como um todo. Dá aos médicos sabedoria para tratar as pessoas e dá-nos, Senhor, a cura do câncer, Senhor. Orienta, dá sabedoria aos homens para isso. Esteja operando na vida de todos eles, Senhor, dando a cura através do Teu Santo Espírito. Esteja, ó Pai, também cuidando das famílias enlutadas, né? A família Borges e a família Moraes, Senhor. Perder suas entes queridas nesse fim de semana. Que o Senhor conforte o coração dessas famílias. Dá a elas porções dobradas do Teu Santo Espírito.
Que a tua graça e o teu poder as guarde e as proteja. E que elas confiem na ressurreição de Jesus Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, seus entes queridos também ressuscitarão no último dia. E agradecemos ao Pai por esse momento, pela escola dominical, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Guarda, Senhor, o nosso país. Tem misericórdia, Senhor, da nação em nível federal, estadual e municipal. E guarda, Senhor, os conflitos que estão havendo em nível de mundo, as questões da Rússia com a Ucrânia, o Hamas em Israel, e aqui na América Latina, Guiana e a Venezuela. Esteja, ó Pai, apaziguando, que a tua paz reine, que ela reine em toda a terra, Senhor. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, que Deus abençoe e vamos cantar ao Senhor. Sustenta, nos guarda, tu és